Meus irmãos, em 1890, o dramaturgo irlandês Oscar Wilde, ele publicou dos seus romances mais conhecidos. Ele tem como nome O Retrato de Dorian Gray. A trama desse romance, basicamente, é o seguinte: havia um jovem que havia ganhado de presente um retrato dele mesmo. E ao mesmo tempo que ele ficou admirado por ter sido retratado de uma forma tão bela e tão jovem, ele também ficou muito preocupado, porque ele percebeu o seguinte: ele percebeu que com o passar dos anos, aquele Dorian, aquele jovem que estava retratado na pintura, ia continuar belo e continuar jovem, enquanto ele, com o passar do tempo, ia ficar feio e ia ficar velho. E ele desejou no fundo do coração dele que acontecesse o contrário, que o retrato ficasse velho no lugar dele e ele continuasse belo e jovem para sempre. E o desejo dele virou realidade. Conforme os anos foram passando, esse jovem ele se entregou a vários tipos de prazeres. Ele se entregou à sensualidade, ele se entregou a boa comida, a joias de todos os tipos, a roupas. Ele se entregou a vários tipos de drogas também, ele utilizou vários tipos de drogas. Porém, no seu corpo ele não demonstrava nenhum sinal de deterioração, de desgaste ou de envelhecimento. O seu retrato, porém, que ficava escondido no sótão da sua mansão, ao passar do tempo ia ganhando uma aparência decrépita, repugnante, envelhecida. Esse retrato, ele passou a representar a alma degenerada desse rapaz. Ele mostrava como ele era por dentro, a ponto dele não conseguir sequer olhar para esse retrato. E embora nós não tenhamos um retrato amaldiçoado nas nossas casas, o Senhor colocou ao nosso dispor algo muito mais eficaz para nos demonstrar como nós somos verdadeiramente por dentro. E isso que o Senhor colocou ao nosso dispor é a sua lei, é a sua palavra. O tema da pregação, da exposição, do sermão desta manhã é a descoberta da cobiça. E ao analisarmos o contexto da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber, meus irmãos, que a lei do Senhor, ela é tão santa, tão justa e tão boa, que ela não faz acepção de pessoas. Havia uma grande tensão na igreja de Roma. Os judeus que haviam lá se consideravam superiores e mais privilegiados do que os gentios, do que os estrangeiros que haviam lá, por conta do seu relacionamento passado com o Senhor. Por eles terem recebido a circuncisão, por eles terem recebido as alianças, o culto, as profecias, os oráculos, eles se sentiam superiores, melhores do que os gentios. E um dos motivos de vanglória dos judeus era a própria lei, por eles terem recebido a lei do próprio Senhor, diretamente do próprio Deus. Porém, Paulo deixou claro para eles, no decorrer da carta de Romanos, que de nada adiantava os judeus conhecerem a lei do Senhor se eles não a praticavam. E também não adiantava nada eles conhecerem, não praticarem e não levarem outras pessoas a praticarem. Aliás, quando os gentios cumpriam o que a lei determinava, mesmo sem conhecê-la, da sua própria consciência, pelo arbítrio da sua própria consciência, eles estavam agindo melhor do que os próprios judeus. Ainda que os judeus conseguissem cumprir a lei adequadamente, praticar o que ela determinava, os judeus não poderiam ser considerados justos por praticarem o que a lei determina, porque a justiça de Deus, ela é concedida pela fé e não pela obediência à lei, pelo cumprimento da lei. E para demonstrar que a justiça vem pela fé e não pelas obras da lei, Paulo ele traz dois exemplos básicos, ele traz duas personagens básicas na carta de Romanos. Uma personagem é Abraão. Abraão, como é dito em Gênesis, ele teve a justiça imputada a ele por crer, por perseverar nas promessas do Senhor no decorrer do tempo.
E ele não foi considerado justo por cumprir o que a lei dizia, até porque a lei ela foi entregue muitos anos depois que Abraão viveu. Outra figura que Paulo traz é Adão. Ele explica que desde o momento em que Adão pecou até a lei de Moisés, havia pecado no mundo, havia morte no mundo. Porém, este pecado não era levado em consideração. Quando é dito isso, não é que o pecado não é importante, o pecado não é relevante, não é que o pecado ele não é terrível para as nossas vidas, mas quando não há lei, o pecado ele não é, nós temos menos consciência acerca desse pecado, nós temos menos noção da nossa necessidade da misericórdia do Senhor sem a lei. E após expor e explicar que a nossa justiça depende da fé e não das obras da lei, Paulo ele ficou com um certo receio, porque como ele estava falando da justiça pela fé, ele temeu que a igreja de Roma ouvisse aquilo e achasse que havia algo de errado na própria lei. Por isso que ele acabou expondo nos versos 7 a 25 do capítulo 7, que o problema não estava na lei do Senhor, estava em nós. Ele quis deixar claro isso. O esforço de Paulo na carta aos Romanos era demonstrar que, embora os judeus fossem de fato abençoados, eles não tinham motivo para se vangloriar, porque a própria lei, que era motivo de orgulho para eles, revelava que tanto eles, judeus, quanto os estrangeiros, eram igualmente pecadores e igualmente dependiam da misericórdia do Senhor. Eles dependiam do Senhor para serem considerados justos, pois o Senhor ele não julga de forma diferente pessoas que cometem os mesmos pecados, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, e a sua lei, que reflete o seu caráter, também não. Para nós, irmãos, em várias esferas da nossa vida, nós conseguimos enxergar que nós tentamos nos vangloriar da mesma forma que os judeus tentavam naquela época. Se formos olhar na nossa esfera individual, nós sempre buscamos circunstâncias para nos sentir melhores e maiores do que os outros. Nós usamos várias características nossas, como a nossa inteligência para nos sentirmos melhores, nós usamos a nossa habilidade com os esportes, o nosso bom humor, a nossa aparência, os nossos bens, as nossas posses, os nossos contatos. Nós usamos tudo isso para nos vangloriar. Na esfera da igreja, os cristãos, embora não sejam apóstatas como os judeus, embora nós reconheçamos que Jesus é o Cristo, ao contrário dos judeus, nós também corremos o risco de nos acharmos superiores aos demais por sermos cristãos. Isso também acontece conosco. E na esfera da sociedade, nós vemos pessoas condenando qualquer tipo de desigualdade, achando absurdo qualquer forma de desigualdade dentro da sociedade. Porém, essa mesma sociedade não é capaz de perceber que as pessoas elas não estão buscando uma igualdade verdadeira. Elas querem se sentir superiores às outras para não se sentir inferiores, e não uma igualdade de fato. E também a nossa sociedade também não percebe que, embora nós tenhamos condições financeiras diferentes, embora tenhamos aparências diferentes, embora tenhamos personalidades diferentes, o principal fator que equaliza cada um de nós é o pecado. E enquanto nós continuarmos achando que o problema está em Deus e está na sua palavra, enquanto nós estivermos culpando as Escrituras, nós estaremos distantes da justiça que há no Senhor. Nós continuaremos acreditando numa igualdade falsa. E é exatamente por isso que a lei do Senhor ela não faz acepção de pessoas. É por isso que a lei do Senhor ela é verdadeiramente equânime. E ela é tão santa, essa lei ela é tão santa, tão justa e tão boa, que além dela não fazer acepção de pessoas, ela consegue expor os nossos pecados mais sutis, mais ocultos. Nos versos 7º ao 13º do texto que nós lemos, nós
percebemos que Paulo usa o pecado da cobiça como um exemplo para demonstrar que o problema está em nós e não na lei do Senhor. Deixamos claro agora o que significa essa cobiça que é mencionada aqui. A cobiça, ela também é chamada por concupiscência. Nós podemos ver no texto que ela chama tanto concupiscência quanto cobiça são sinônimos, nós podemos entendê-los como sinônimos aqui. E a cobiça, ela consiste, meus irmãos, num desejo intenso, que é originário dentro dos nossos corações, ele brota dos nossos corações, e é um desejo que desagrada ao Senhor e prejudica o nosso próximo. A cobiça, ela é um desejo intenso, oriundo dos nossos corações, que desagrada ao Senhor e prejudica o próximo. Quando a nossa mente ela é tentada, ela é seduzida, excitada, estimulada pelo mal, por aquilo que desagrada ao Senhor, e nós passamos a gostar daquilo que é exposto, que é oferecido a nós, passamos a nos interessar, a querer, a desejar aquilo que o Senhor não aprova, a cobiça é exposta. E percebam, a tentação ela não cria a cobiça, ela não gera a cobiça, muito pelo contrário, a tentação ela revela a cobiça, ela traz a cobiça à tona, ela desperta a cobiça que já existe em nós. E ela é um pecado muito sutil, como eu havia dito, como ela é essencialmente interior, como ela ocorre e surge dentro dos nossos corações, ela é um pecado muito oculto dentro de nós. Por ela ser sutil, ela é muito fácil de ser ignorada e muito fácil de ser desrespeitada, ou melhor, ela é muito fácil de ser subestimada, porque ela não exige um consentimento da nossa parte e ela não exige uma ação externa da nossa parte. Ela é um pecado essencialmente interno a nós. E para Paulo era ainda mais fácil ignorar a cobiça, porque, lembrando um pouco do passado de Paulo, antes dele ser chamado para o apostolado, antes dele ser resgatado por Cristo Jesus, Paulo ele pertencia à corrente judaica dos fariseus. E os fariseus eles eram conhecidos por terem a péssima tendência de priorizar apenas a observância externa da lei. Eles facilitavam convenientemente o cumprimento da lei, achando que somente com o seu comportamento externo, vivendo de aparências, era suficiente para eles serem considerados justos, para eles serem considerados merecedores da vida que Deus concedeu a eles. Paulo pertencia a esse grupo, por isso que era tão difícil para ele perceber a cobiça, que era um pecado interno, oculto muitas vezes, sutil. E quando ele finalmente compreendeu que o 10º mandamento proibia não apenas fazer o mal, mas desejar o mal, ele percebeu, ao compreender isso melhor, ele compreendeu e ele pôde enxergar o quão pecador ele era, ele pôde perceber o quão perdido ele estava. A lei mostrou como um espelho ou como uma lente de aumento a Paulo quem ele era realmente. E eu chamo a atenção para os irmãos para o seguinte: no texto que nós lemos, Paulo diz que a lei o fez conhecer o pecado no verso 7º e que o preceito da lei reviveu o pecado nele no verso 9. Isso quer dizer que a arrogância, a ignorância, a hipocrisia que Paulo tinha, que nós também temos, cegaram ele a um ponto que fizeram ele pensar que o seu pecado estava morto dentro dele e que ele merecia estar vivo. Mas a partir do momento que ele compreendeu pela lei a sua cobiça, ele percebeu que o seu pecado não estava morto e que quem estava verdadeiramente morto em seus pecados era ele. Quando é dito que o pecado tomou ocasião pelo mandamento para produzir ainda mais cobiça, engano e morte, não se está dizendo aqui que o mandamento fez Paulo pecar. Entendam bem isso. O que está sendo dito aqui é que a partir do momento que a lei tornou Paulo consciente, e da mesma forma a lei nos torna consciente dos nossos pecados, que nós antes ignorávamos, o pecado, se aproveitando da situação,
nos traz desespero e nos traz insatisfação com nós mesmos. Porque esse desespero vem por nós percebermos que estávamos indo na direção da morte sem saber, sem perceber e sem conseguir impedir. É esse o desespero que Paulo narra aqui. Portanto, o objetivo da lei é nos conduzir para a vida e não para a morte. Ela não é a causa do nosso pecado, não é a causa da nossa morte. Ela tão somente nos mostra como os nossos pecados estão nos destruindo, mesmo sem percebermos. Existe um ditado que diz que quem tudo quer, tudo perde. Da mesma forma que o retrato do rapaz mostrava o quanto ele era depravado, o quanto ele era mau, o quanto ele era degenerado em seu interior, a lei também nos mostra o quanto nós desagradamos o Senhor no nosso interior. Nós, por vezes, achamos que os nossos desejos não interessam a Deus, nós achamos que eles não prejudicam ninguém por eles estarem escondidos nas nossas mentes, nos nossos corações. Mas se nós nos consideramos parte do corpo de Cristo, tanto a nossa mente quanto as nossas vontades precisam ser como as de Cristo. Cristo Jesus, ele não buscou a destruição nem mesmo dos seus inimigos ou dos seus opositores. Muito pelo contrário, ele desejou que os seus inimigos se arrependessem de seus pecados, se convertessem dos seus maus caminhos. Por isso que nós, como súditos, como discípulos de Cristo, nós devemos buscar o mesmo. E é exatamente por isso que a lei, além de ela não fazer acepção de pessoas, ela também é capaz de nos expor aquilo que não conseguimos ver em nós. Ela mostra o pior que existe em nós, os nossos pecados mais escondidos, ocultos, sutis, como a cobiça. E a lei do Senhor, ela é tão santa, ela é tão justa e tão boa, que além de tudo isso, ela também nos mostra o quanto nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Nos versos 14 ao 25, nós vemos que a lei ela nos torna conscientes dos nossos pecados e ela nos mostra também que nós não podemos nos livrar desses pecados com o nosso próprio esforço. Quando um homem passa a conhecer melhor a lei e ele passa a ser regenerado pelo Espírito Santo, ele passa a reconhecer no seu coração o quanto a lei do Senhor é boa. Ele começa a perceber que os caminhos dele não estão de acordo com o que o Senhor deseja e reconhecem que a lei do Senhor é verdadeiramente boa, o que ela exige é bom para nós. E aí, começamos a querer também fazer aquilo que a lei exige e também queremos não fazer o que ela proíbe. Mas, apesar de nós termos esse desejo de fazer o que a lei determina, o nosso ser como um todo, incluindo o nosso corpo, incluindo a nossa mente, ela ainda quer servir ao pecado. Por conta disso, existe um conflito dentro de nós. Um conflito entre a parte de nós que é carnal, que nasce conosco, que está enferma pela carne, e a parte de nós que é espiritual, que é dada a nós, que é graciosamente entregue a nós através do Espírito Santo. Cada uma dessas partes nos puxam para direções opostas. O homem regenerado, o homem não regenerado, ele não opõe nenhuma resistência ao pecado, ele não tem nenhum conflito dentro de si, ele se entrega ao pecado sem remorso e sem nenhum arrependimento. Porém, o homem regenerado, que é o contraste que Paulo faz aqui, ele vive uma luta interna, ele vive uma luta contra o pecado constante, porque o pecado ainda é atraente para ele. E esse conflito, por vezes, ele se torna tão frustrante, tão desgastante, que no verso 24, Paulo chega a lamentar, ele diz: desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, dependendo da tradução, porque ele reconhece que pelo seu próprio esforço, ele não é capaz de praticar o bem que a lei exige, e ele também não consegue se livrar do pecado que habita nele. E quando ele diz que é o pecado que habita nele que faz o mal, entendam, meus irmãos, que isso não é uma desculpa que Paulo traz aqui, ele não está se desculpando ou fugindo da sua responsabilidade.
Ele não está dizendo, mais ou menos como nós muitas vezes fazemos, não sou eu que peco, é o pecado que existe em mim que peca, eu não tenho culpa de nada. Paulo não está dizendo isso aqui, muito pelo contrário. Ele está reconhecendo que ele é um pecador, ele está reconhecendo que ele peca conscientemente, voluntariamente, ele peca porque ele deseja, ele gosta do pecado que ele comete, porém, ele não concorda, ele não aprova aquele pecado que ele mesmo comete, graças à lei do Senhor, que revela o quanto ele está distante do Senhor ao praticar esses pecados, tanto no seu coração, quanto em suas ações, em seus comportamentos. E é por isso que ao final, no verso 25, Paulo agradece a Cristo, porque se ele não tivesse sido justo, se Cristo não tivesse imputado a sua justiça a ele e a cada um de nós, estaríamos condenados, pois nós não temos chance de vencer o pecado que habita em cada um de nós. Meus irmãos, todo homem santo, toda mulher santa vive um paradoxo dentro de si, porque ele ama e odeia o seu próprio pecado ao mesmo tempo. Ele fracassa diariamente ao tentar fugir das suas tentações. E em alguns momentos ele também se desanima por cometer sempre os mesmos erros. Ele chega a pensar até que é rejeitado pelo Senhor por tantas falhas, por tantas faltas. Ele se sente um hipócrita constantemente. Mas ele reconhece que Cristo é o único caminho verdadeiro a seguir. Ele diz o mesmo que Pedro diz em João, no capítulo 6, nos versos 28 a 29. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Embora sejamos pecadores, nós devemos reconhecer que só em Cristo há verdade, somente Ele é Deus, somente Ele pode nos redimir das nossas faltas. Não há outro caminho além dele. Nós somos humilhados constantemente pelo nosso pecado e devemos reconhecer que nós não temos condições nenhuma condição há em nós mesmos para vencermos esse pecado. Somente em Cristo isso é possível. E não há mérito no nosso esforço também, meus irmãos, porque o êxito do nosso esforço depende também da graça da parte do Senhor. Como nós lemos no Salmo 127, no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Dependemos da graça do Senhor constantemente para termos êxito nos nossos esforços. Não há mérito em nós. Nada do que fazemos pode contar como uma justiça própria. Nada que façamos pode nos fazer merecer a graça e o perdão que existem em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, com base em tudo isso que nós ouvimos aqui, o que o Senhor determina através da sua palavra nesta manhã é o seguinte: possamos considerar que não é o Senhor nem a sua palavra que são culpados pelas nossas faltas. Nós pecamos porque queremos, porque gostamos do mal que praticamos. Nós nos orgulhamos do mal que nós praticamos. E nós envolvemos outros nas nossas faltas. Então não culpe o Senhor. Não culpe a sua palavra pelos seus desvios. Não menospreze, em segundo lugar, não menospreze e não dê espaço nos seus corações para qualquer fantasia ou desejo que desagrade ao Senhor e que tenda ao prejuízo da pessoa que convive contigo, seu irmão, seu filho, sua mãe, seu pai. Mas ao contrário, como Cristo, agindo como Cristo, imitando a Cristo, possamos preencher os nossos corações com aquilo que glorifica ao Senhor, que favorece, que beneficia os nossos irmãos, a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas, a todos aqueles que são colocados aos nossos cuidados. E em terceiro lugar, a palavra do Senhor nos exorta a nunca deixar de lutar contra os nossos pecados. O nosso pecado pode ser muito convincente, a ponto de nós nos entregarmos totalmente a eles. Os nossos pecados muitas vezes nos levam a pensar que não existe esperança.
porque eles nos levam a pensar apenas em nós mesmos, apenas nas nossas próprias capacidades, e as nossas próprias capacidades não são suficientes para que possamos nos libertar deste mal, dessa prisão. Muito pelo contrário, nós amamos a nossa prisão. Se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos enxergar que estamos presos. Nós não conseguiríamos perceber a gaiola que nós mesmos construímos ao nosso redor. Que possamos perceber que os nossos fracassos eles não estão fora do controle soberano do Senhor. Possamos não subestimar os nossos pecados a ponto de nos tornarmos negligentes, mas também não devemos superestimar os nossos pecados a ponto de nós sermos consumidos pelo desespero. Um resumo de tudo isso é que devemos continuar perseverando e lutando contra os nossos pecados. Fazendo isso, nós estamos agindo como um povo verdadeiramente santo, verdadeiramente justo e verdadeiramente bom. Um povo que foi resgatado por Cristo Jesus para honrá-lo e para glorificá-lo todos os dias de nossas vidas. É isso que devemos entender e praticar em nossas vidas. E pela graça do Senhor, possamos lutar. Pela graça do Senhor, possamos perseverar. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Reverendo Igor. Os acompanhe hoje, para todos sempre. Amém.